desse tema, eles bagunçam quando vão pregar, eles complicam quando vão ensinar, e a nossa cabeça como ouvinte fica confusa. Eu queria tratar com vocês essa noite sobre a unção. Né? Quem aqui já ouviu falar sobre a unção? Você já ouviu várias pregações, ensinamentos sobre a unção. Só que, quando nós ouvimos falar de unção, na maior parte das vezes, se fala da unção de uma forma muito genérica, não é? Alguns vão falar da unção como algo totalmente sobrenatural, que você se vê até na dificuldade de ter a unção na sua vida. Outros vão tratar da unção como algo tão material que você passa a não valorizar essa unção. Haja vista que alguns vão dizer para você: olha, você canta bem, o que falta em você é a unção. Já ouviu falar sobre isso? Alguns vão dizer: olha, você prega bem, mas o que falta em você é a unção. Só que quando nós vamos para a palavra de Deus, a unção, ela não é para você cantar bem. Você canta bem porque você ensaiou. Você canta bem porque você treinou. Você canta bem porque você estudou o canto. Amém? Eu toco bem, não estou dizendo aqui, estou dando um exemplo, porque estou errando muito. Mas por que se toca bem um instrumento? Porque eu procuro estudar, eu procuro treinar, eu procuro ter horas de prática naquele instrumento, e agora eu sou um bom instrumentista, chegando a ser um excelente instrumentista. Nada a unção tem a ver com isso. Por quê? Porque se fosse assim, eu teria que dizer que a pessoa que está tocando agora no forró, lá no Nordeste, ele está cheio da unção de Deus, porque ele toca muito bem a sanfona dele. Está entendendo a mensagem? Eu teria que dizer que aquele baiano que essa hora está na roda de capoeira tocando berimbau de forma excelente, ele teria que estar cheio da unção para tocar aquele berimbau. Joabe, mas se isso não é estar cheio da unção, o que é estar cheio da unção? Você está cheio da unção quando você canta, porém você tem unção na sua vida, e por causa daquilo que o Senhor colocou na sua vida, o Espírito Santo toca na vida de alguém, amém? Isso é você estar cheio da unção. Você pega o instrumento, você toca muito bem, mas se você tiver a unção na sua vida, vai além da música, aleluia. A Bíblia diz que Saul, quando ele estava sendo, Senhor Jesus, quando os espíritos iam até Saul, e ele estava sendo atormentado por espíritos, a Bíblia diz que mandava-se chamar quem? Davi. Davi levava a sua harpa até a presença do rei. E o texto diz que quando Davi começava a tocar a sua harpa, os espíritos que estavam atormentando Saul, o que eles faziam? Eles saíam, eles fugiam. Eles não fugiam por causa da boa música, era isso? Não. Eles não fugiam por causa da harpa. Não, eles não fugiam por causa da técnica do Davi. Negativo. Eles fugiam porque o Davi estava cheio da unção de Deus na vida dele. Amém? Essa é a função da unção. Porém, nós vamos retroagir aqui um pouquinho numa questão muito importante.
A Bíblia diz que o Davi, certo tempo, estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Mas lá na casa do pai do Davi chegou um profeta chamado Samuel. O Samuel chega na casa do Jessé, pergunta sobre os filhos do Jessé, e você conhece muito bem essa história, que chama um, chama outro. No final ele pergunta: acabaram os moços? Acabaram, Jessé, os seus filhos? É só isso, Jessé? Aí Jessé responde: tem mais um. Ele está onde? No campo, aleluia. E aí tem uma frase que você já deve ter ouvido: manda chamar o menino, porque ninguém se assentará à mesa, aleluia, enquanto ele não chegar aqui. Você entendeu bem a frase? Aleluia. Quando Deus chama, irmãos, Ele chama, por isso que eu li esse texto, essa é a palavra dessa noite. Quando Deus chama, Ele chama, mas Ele prepara o ambiente. Você já parou para pensar? Você já deve ter ido em várias igrejas, e eu não estou dizendo que aqui é melhor que aquela outra igreja que você foi. Eu estou dizendo o seguinte: quando chega o tempo de Deus, aleluia, você pode estar em qualquer porta, em qualquer salão, em qualquer igreja. Deus vai te buscar lá dentro, aleluia. Ele vai falar com você aqui dentro. E esse é o momento que o Senhor marcou com você para preparar você para a unção que Ele vai colocar na sua vida. E assim ele fez. Ninguém dava nada para o Davi. Já parou para imaginar? Os irmãos do Davi devem ser toda a minha altura, para mais alto. Homens fortes, homens treinados para a guerra, homens que, se fossem escolhidos para ser o rei de Israel, todo o povo ia olhar e falar: bendito seja o novo rei. Vida longa a quem? Ao rei. Tá, mas por que você está falando isso? Olha a altura dele, olha a postura dele, olha a sua capacidade bélica que esse camarada tem, anda com espada. Mas aí chega o menino franzino. A Bíblia diz que ele era ruivo, franzino, com sardas no rosto. Chega na presença do profeta. O profeta diz: aqui está o novo rei de Israel, aleluia. Está entendendo? Aqui está quem o Senhor está levantando hoje para trabalhar na obra dele, aleluia. Aqui está quem ninguém dava nada até agora, mas a partir de agora a unção está sendo derramada na tua vida. Essa é a mensagem do Senhor. Porque olharam para ele e não davam nada. Olhavam para ele e só queria ele lá fora, longe dos outros. Mas o Senhor é aquele que diz assim: olha, manda chamar lá fora, traz para dentro da casa, porque eu, o Senhor, vou limpar, vou dar unção e vou colocar sentado na cadeira. Amém ou não amém? Amém. Amém. A unção, ela faz isso na nossa vida. Joab, mas você está dizendo até agora o que a unção faz. O que a unção faz dentro da pessoa. Mas o que é essa bendita dessa unção? A unção, irmãos, é aquilo que o Senhor derrama na tua vida, que só você pode ter. Amém? É isso. A unção é uma marca que o Senhor coloca na tua vida, que só você consegue carregar ela. Você quer ver uma coisa? A unção que tem na minha vida não cabe na vida do Fábio. A unção que Deus colocou na cabeça do pastor Jorge não cabe na minha vida. Sabe por quê? Porque eu disse isso aqui na sexta-feira. Na sexta-feira eu falei: esse pastor que está aqui, irmão, se você for contar, é para mais de 20 pastores ou pastores que esse pastor formou. É para mais de eu não sei quantos obreiros que esse pastor formou. Está entendendo a unção que o Senhor coloca na vida?
Mas isso não quer dizer, porque eu sou filho dele, que o Senhor tem a mesma chamada e derramou a mesma unção sobre a minha cabeça. Não adianta eu querer fazer com a minha vida aquilo que o Senhor mandou ele fazer com a unção que o Senhor deu para ele. Aleluia. Quando o Senhor carimba, irmão, não adianta eu correr. Quando o Senhor carimba com essa unção, não adianta eu querer fazer do meu jeito, tem que ser do jeito que está no carimbo. Aleluia. Já viu quando você vai no cartório? Você vai lá para reconhecer firma, não é? Você chega, eles colocam um carimbo atrás da folha, escreve, assina. Quando você chega na repartição com aquele documento, a pessoa fala assim: tem firma reconhecida? Você vai dizer o quê? Sim. Aí você pega aquele documento: ah, eu trouxe para fazer isso, mas eu também quero fazer outra coisa. A pessoa fala para você: negativo. O carimbo que está aqui só te dá direito de resolver isso. Aleluia. Aleluia. Está entendendo como é que é? Senhor, mas eu quero ficar rico, eu quero ter empresa. Senhor, eu quero ir para lá, eu quero ir para cá, eu quero ir para São Paulo. E o Senhor está falando: o carinho que eu coloquei em você, rapaz, só dá direito para você, por enquanto, de sentar na cadeira que eu preparei. Ah lá, eu sou minha Arábias. Só dá direito de fazer o que eu mandei você fazer, aonde eu mandar. Aleluia. Só dá direito a fazer isso. Depois eu mudo o carimbo, mas por enquanto, Senhor Jesus, tem que fazer do jeito que eu quero. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor, Ele é o dono da unção, Ele é o dono da nossa vida, e sem fazer o que Ele quer, nós vamos bater cabeça, irmão. Nós vamos viver uma vida miserável, porque a unção que Ele deu é para algo específico. Aleluia. Meu Deus! Um dia desses, teve uma pessoa que falou para mim assim: João, você é um camarada que parece muito inteligente, que fala bem, tem um raciocínio lógico. Eu fiquei olhando para ele, ele veio me elogiando. Aí ele olhou para mim e falou assim: tu já pensou, cara, abrir uma empresa, montar um negócio? Poxa, você é conhecido agora aqui, você prega nas igrejas, todo mundo sabe quem é você. Aí eu olhei para ele e falei assim: tudo isso que você está falando é bênção. O Senhor disponibilizou isso para todos, não é isso? Amém? Para todos. Se você quiser abrir uma empresa hoje, você abre. Se você começar a vender ali laranja, daqui a pouco você está com hortifruti no mercado, daqui a pouco você é o dono de um varejo, vai montar uma transportadora para carregar os seus produtos, daqui a pouco você está milionário. Amém? Isso daí está para todo mundo, é disponível. Basta você ralar que você vai conquistar. Só que tem uma coisa: quando o Senhor te chama para fazer a obra dele, você vai ter que ter agora prioridade. Ou você faz a obra dele, ou você vai ganhar dinheiro. Amém? A Bíblia diz lá no livro de Paulo a Timóteo, ou a carta, ele fala assim: Timóteo, aleluia, os presbíteros, Timóteo, que estão trabalhando aí, eles merecem um salário, Timóteo. Mas ele diz assim: mas aquele que tem prioridade na obra de Deus, Timóteo, aquele que faz o trabalho como tem que ser feito e se gasta na obra, Timóteo, esse salário tem que ser o quê? Duplo. Dupla honra. Aleluia. Sabe o que é isso? É Deus está falando assim: olha, faz o que eu mando, que eu te banco. Aleluia. Andarábias. Faz o que eu quero, que eu te banco. Aleluia. Enquanto tu estiver no processo que eu estou mandando você passar, eu vou bancar as tuas necessidades. Aleluia. Deus, irmão, não está chamando ninguém para viver embaixo da ponte, mendigando, sem ter o que comer, o que beber e o que vestir. O Senhor está dizendo essa noite: se eu chamei, eu banco. Aleluia.
Aleluia! Se eu chamei, eu vou suprir as necessidades, porque eu não chamo ninguém para sofrer. Aleluia! Joab, mas então vai passar dificuldades, mas por causa da obra não. Vai passar dificuldade que todo mundo passa, mas porque está fazendo a obra não. Aleluia! Porque a unção que o Senhor colocou na nossa cabeça, irmãos, é uma unção de transformação. Amém? Amém. Quando o Senhor coloca a unção, esse carimbo te dá direitos. Aleluia! E o texto que nós lemos, eu vou entrar agora e vou só dar uma pincelada, não vou ficar muito para frente não. O texto que nós lemos está tratando sobre isso. Quando a unção ela está na sua vida, quando você dá, irmãos, a Deus a liberdade de tratar com você, dentro daquilo que Ele espera de você, dentro daquilo que Ele ordenou que você fizesse, você começa a experimentar uma outra expectativa ou uma outra capacidade de interpretar o que Deus quer. E quando você entra nisso com Deus, você começa a experimentar um patamar diferente de relacionamento e de vida com Deus. Amém? Não adianta nós querermos, irmãos, pular o processo. Tem que voltar e começar tudo de novo. Aleluia. Tem que voltar e começar de novo. Senhor, eu estou aqui agora, eu estou querendo fazer e vou fazer a tua obra. E o Senhor está falando conosco essa noite. Assim como aconteceu na vida de quem? Do José. O José era o filhinho do papai, não era? O José era o querido do papai, aleluia. O José era aquele que o papai dava de tudo para o José, cuidava do José com carinho, com amor, protegia o José. Só que teve um momento que o José agora virou o quê? O José virou escravo. O José não fazia mais aquilo que ele queria. O José não podia dizer não para certas coisas, porque ele agora era escravo. E quantas vezes, irmãos, na caminhada com Deus, nós tropeçamos, caímos no buraco, e depois nós já levantamos ali escravos, aleluia, na mão do inimigo. Nós lemos aqui no texto, eu não sei se você percebeu, que tinha um povo, e esse povo foi o que vendeu? José. O José. Esse povo que vendeu José, se você vai ver, era os ismaelitas. Os ismaelitas eram descendentes de quem, irmãos? Ismael. De Ismael. E aí você para pensar, como que eles eram inimigos do povo de Deus se Ismael era filho de quem? De Abraão. Aleluia. Irmãos, se a gente não vigiar, a gente cai na mão do inimigo, que deveria ser o quê? Parceiro. Amém? Tem gente, irmãos, que deveria ser irmão, parceiro, mas está só esperando um deslize para nos levar para o buraco, para nos escravizar como eles querem. Lá começamos. Os ismaelitas pegaram José, escravizaram José, não foi o Potifar, não. Foi quem deveria pegar o José e colocar o José junto do pai dele. Esses escravizaram José. Eles escravizaram José. E depois venderam José. Vamos prosseguir. Só que quando José chega na casa do Potifar, o Potifar comprou José, levou José para casa. Agora chega ao final da mensagem. Aparece algo muito importante na vida do José. A unção que Deus tinha dado
para aquele jovem. Amém? A Bíblia diz que tudo que o José tocava prosperava. Tudo aquilo que o José empreendia crescia, expandia, prosperava. A pergunta é, irmãos, por que isso não pode acontecer na nossa vida? Joab, mas eu estou toda errada. O José também estava. Joab, mas eu estou preso nisso, naquilo. O José também estava. Eu sou. Joab, mas eu não consigo parar. O José também não conseguia sair daquilo ali, não. Ele poderia escolher ir para casa? Ele poderia escolher parar de ser escravo? Agora a pergunta é: o que foi? Jesus, estou querendo adiantar a palavra, mas tem que ficar aqui. O que tirou José da escravidão, irmãos? Foi Deus. O José fez alguma coisa para ele sair da escravidão? Não. Quem foi que livrou a vida do José da mão daquele povo? Foi Deus. A Bíblia diz que da casa do Potifar, José foi para onde? Para a prisão. Da casa do Potifar, lembra disso? Que a mulher dele tentou agarrar o José correu, foi preso? Na prisão, o José tentou dar um jeitinho. Quando ele conheceu o copeiro, lembra? Conheceu o copeiro e o outro era o quê, irmãos? Aleluia. Ele conheceu dois homens. Quando esses homens iam sair da prisão, José falou assim: olha, lembre-se de mim quando estiver na presença do rei. Eles se lembraram? Não lembrou nada. Sabe por quê? Porque só sai da prisão, irmãos, quando é o tempo de Deus. Amém? Só quando é no tempo de Deus. Joab, mas eu não estou entendendo por que a minha vida está assim. É o tempo de Deus. Joab, mas eu estou me sentindo escravo. Eu uso isso, eu faço aquilo, eu falo, eu brigo, eu xingo. Joab, eu não tenho comportamento de crente. Eu estou querendo saber como é o teu comportamento. Eu estou aqui para pregar para você. Você está debaixo do tempo de Deus. Essa é a palavra que o Senhor mandou pregar para vocês essa noite. O tempo é meu, Anábias. O Espírito é meu. E quem muda você é o meu Espírito. Você não pode se convencer, porque crente tem que ser convertido e não convencido. Eu sou Anábias. Porque se você se convencer, daqui a pouco tu cai de novo. Anábias. Mas quando o Espírito de Deus, irmãos, entrar na sua vida, começar a agir em você, Ele vai convencer você que chegou o tempo de reinar. Amém? Aqui, irmãos, é uma igreja, mas nós fazemos parte do reino de Deus. Aleluia. E por que eu estou falando isso para você, irmãos? Porque nós fomos treinados e acostumados a servir a Deus na expectativa de crescer. É ou não é, mano? Nós não fomos acostumados no ministério, não é, pastor Jorge? Olha, você vai vir para cá, vou colocar a mão na tua cabeça hoje, você vai se tornar diácono. Você era diácono, aí começava, olha, daqui um tempo você vai para presbítero. Olha, aguenta aí, rapaz, daqui a pouco eu te levo. E ficam segurando você ali, olha, cozinhando você, para você ficar preso. Só que na palavra de Deus não é assim. Na palavra de Deus, quem carimba você é Deus, aleluia. O homem pode tentar segurar você o tempo que ele quiser, mas quando chega o tempo de Deus, nem que ele mate quem está te segurando, mas você vai subir, lá. Aleluia. E isso se tiver que subir. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a unção que o Senhor colocou na nossa vida é para ser presbítero, é para pregar a palavra, ensinar a igreja, porque é assim que a palavra de Deus diz. Amém? A palavra de Deus diz: se você está enfermo, chame quem? Presbítero. Esse
vai ungir você. Ele vai fazer a oração da fé e o enfermo será curado. Aleluia. Esse é o trabalho do presbítero. Mas sabe o que acontece? O Senhor te dá unção, te dá a palavra, mas estão te prometendo ir a evangelista lá, e a gente fica com a expectativa, Fábio, não é? Ai Jesus, quando é que vai chegar o tempo? Eu vou subir um degrau. E Deus está falando, filho, tu já está no degrau, rapaz. Você já está onde eu quero. Sabe por quê, Fábio? Porque quando você está ali, o Senhor já está preparando a congregação lá na frente. Olha lá. O Senhor já está preparando as ovelhas que vão estar debaixo da sua. Senhor Jesus. O Senhor já está preparando o futuro. Mas vem alguém fora da direção, fora da visão e fala assim: olha, vou te levantar, vou te levar, eu vou fazer. E o Senhor está falando nessa casa essa noite. Há muitas promessas que não, aleluia, que não foram de Deus na nossa vida. Andarábias, foram promessas do homem. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos lidando com certas pessoas que você está entregando o seu coração naquela obra, colocando a sua energia, você está colocando tudo de si, com aquela paz que o Senhor nos dá. Mas ao outro lado está agindo contigo em cima de interesse. E esse interesse, ele não está olhando você, está olhando só o resultado. Tu só vale aquilo que você faz, tu só vale o resultado que você está dando. Mas no reino de Deus não. No reino de Deus é assim: eu chamo, eu levanto, eu cuido e eu banco até o fim. Amém? Amém. A palavra de Deus diz, irmãos, que o Paulo, todo mundo bate palma para o Paulo. Eita, homem de Deus, abriu não sei quantas igrejas, mas só quando você vai estudar a história do Paulo, lá tem um Lucas. E sabe o que o Lucas fazia? O Paulo estava com o coração em Deus, com a alma pura, querendo fazer a obra de Deus. Mas aí Deus colocou o Lucas no caminho do Paulo. O Paulo chegou do navio e perguntou: quanto é que custa a passagem para eu ir para a Ásia? E ele foi informado: olha, custa X, caríssimo. Aí o Paulo olhou: oh Jesus, eu estou na prova, Jesus. Jesus, é agora, o Senhor mandou eu na viagem, pai. Aí estava o Lucas do lado dele. Sabe como o homem não tem interesse próprio, irmão? A obra de Deus é a prioridade. O Lucas falou: Paulo, calma aí que eu vou resolver esse negócio, Paulo. Nós vamos viajar. A Bíblia diz que o Lucas vai até o comandante e diz assim: olha, eu sou médico. Se lembra, doutor Lucas? Eu sou médico. Se o Senhor permitir que o meu mestre e eu viajamos nesse navio, eu, como médico, eu vou consultar todo mundo de graça. Eu trabalho para vocês em troca da viagem. Amém? O Paulo viajou? Viajou. O Lucas viajou, irmão? Viajou. Sabe por quê? Porque os dois estavam trabalhando para o mesmo reino. Amém, pastor? É verdade. Os dois estavam trabalhando para o mesmo reino. Mas sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? O Fábio precisa fazer a obra. Ele precisa ir daqui para o Rio de Janeiro. Sabe o que eu faço? Eu vou na 1001 e vejo que a passagem é R$40. Eu chego e cobro 80 dele. Andará, não está assim aí fora? Está assim aí fora. Rapaz, mas eu estou indo fazer a obra, Fábio. Eu vi a passagem, está 80. Aí o Fábio fala: rapaz, eu só tenho 80. Era para 40 para ir para voltar. Mas sabe o que eu faço? Eu falo: Fábio, é 80, pega o dinheiro. Sabe por quê? Porque está faltando amor no coração. E isso são homens que não têm o carinho que Deus tem que colocar na vida. Não são obreiros de verdade. São lobos em pele de cordeiro. Amém? Eu tenho uma frase que tem muita gente que acha que, olha, essa frase é muito forte. Muitos companheiros meus não gostam quando eu falo isso. Quando o Senhor nos chama para a obra dele, pastor Jorge, ele nos chama para cuidar de ovelhas.
e pastor, irmãos, obreiro, quando está cuidando de ovelha, você entra numa classificação muito forte, que é o seguinte: você tem a ovelha. Amém? A ovelha, a Bíblia diz que ela é dócil, né? Você chama a ovelha para bater nela, a ovelha vem. Você bate na ovelha, ela vai ali no canto, corre. Aí você fala assim, vem cá, ela volta. Você bate de novo, ela fica o dia todo nisso. Ela não tem maldade. A ovelha não tem maldade. Aí você tem um outro grupo, que são os lobos. Os lobos, eles são vorazes, não são? Carnívoros. Eles vêm para destruir, é assim não? Eu lembro que no Espírito Santo nós tivemos acesso a um lobo-guará. Ele ia lá na fazenda, destruía galinha, pato, porco, o que aparecia na frente dele, e ele não come. Ele vai lá, mata, come um pedacinho e vai embora. Ele volta e mata o animal inteiro, come um pedacinho. Está entendendo como ele funciona? Esse é o lobo. Mas aí o Senhor levanta o pastor. O pastor, ele cuida de quem? Da ovelha, não é fofo? O pastor é para cuidar da ovelha. O seu pastor é tão querido, ele é tão querido. Só que tem um negócio, irmão. O pastor com a ovelha, ele cuida, dá carinho. Vai lá no vale buscar a ovelha que caiu, amém ou não amém? Esse é o papel do pastor. Mas tem uma outra face do pastor que ninguém quer ver. O pastor tem que ser pior do que o lobo, porque ele tem que matar o lobo. Amém? Deus nos dá uma unção que é para proteger a ovelha, mas para proteger a ovelha tem que fazer o quê? Acabar com o lobo. Amém? E é essa a palavra que eu estou trazendo para você essa noite. O Senhor está disponibilizando a unção dele para a gente, para a nossa vida. Agora você tem que querer. Amém? João, eu vou virar obreiro amanhã, pastor, evangelista, apóstolo, bispo. Irmãos, o Davi foi ungido. Você sabe quantos anos depois que o Davi foi sentado no trono? É muito tempo. O Davi acabou de receber um som na cabeça dele, saiu da mesa, o profeta foi embora, volta para o campo. Amém? Volta para o campo. João, mas que Deus cruel, ungiu o rapaz para mandar o rapaz voltar para o campo? Sim, porque foi lá no campo que ele aprendeu a matar um urso. Aprendeu a matar o quê? Leão. Isso tudo para proteger quem, irmão? Ovelha. Está entendendo a essa noite? O Senhor deixa o seu filho passar pelo processo, porque o filho dele tem que aprender no processo que quando chegar lá, não pode pisar, não pode rir, não pode gritar, não pode falar alto, não pode menosprezar, não pode fazer escolhas, não pode proteger um e deixar o outro, não pode dar prioridade para quem tem dinheiro. Está entendendo como é que funciona? O Senhor está falando nessa noite. O Senhor está levantando nesse lugar um grupo de obreiros. E você está dentro dessa barca. Não adianta falar, você já está correndo, eu vou na tua casa. Aleluia. O Senhor está levantando aqui obreiros. Aleluia. Que é para trabalhar a obra dele, mas de verdade. Sabe por quê? Porque esse ano vai ter campanha política. E você vai ver um bocado de pastor em cima do palanque. Estou mentindo? Você vai ver um bocado de pastor com a bandeira na rua entregando. Aleluia. Só que tem um negócio. No dia que o caldo cortar lá, eles vão falar assim, mas eu te dei dinheiro, mas eu banquei você. E aí, como é que você faz?
Aleluia. Eu posso dizer, no próxima eleição, se a prefeita chegar aqui, eu posso falar, não dou o microfone para ela. Político pode sentar, assistir o culto. Agora, sabe por quê? Isso aqui é para você me cantar, para você louvar a Deus. Esse microfone aqui, esse púlpito, é para você abrir a Bíblia e ler o texto e explicar para a igreja o texto que você leu, amém? Sabe por que eu estou falando? Deixando bem claro. Porque você tem a unção de Deus, ela não. Amém? Você tem a unção de Deus, o Lula não. Você tem a unção de Deus, o Bolsonaro negativo. Você está aqui louvando e engrandecendo a esse Deus, amém? João, mas eu estou errado. Irmão, errado. Você que acha. Deus não trabalha com a visão que eu e você teremos, não. Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Você sabia disso? Deus pode usar você e você vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que alguns vão dizer o quê? Senhor, Senhor, em Teu nome eu preguei. Então tem gente que foi usada por Deus na pregação. Em Teu nome eu profetizei. Então quer dizer que mesmo estando errado para profetizar, não dá? Em Teu nome eu falei em línguas, eu revelei, eu fiz, aconteci, mas não vai entrar lá. Mas pode ser usado, não pode? Agora, se eu sei que para entrar lá eu tenho que ser amigo de Jesus, eu vou consertar minha vida. Amém, irmão? Aleluia. Obra de Deus, irmão, não é para qualquer um, é para quem decide fazer. Deus chama todo mundo. Já ouviu aquela frase? Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Sabe quem será escolhido? É aquele que bota, vamos colocar o português lá de fora, é aquele que bota a cara. E aí eu vou começar a falar, Fábio, mas você não pode, porque olha como é que você está andando, olha com quem você anda. Joab, mas você não pode, não comigo, irmão, filho de pastor. Pô, mas você, aí é fácil, é filho, é neto. É fácil, meu irmão, é tudo de bandeja. De bandeja? Aí Deus me colocou aqui. Quem deles está me apoiando aqui? Cadê o dinheiro de lá da sede para vir para cá? Tem alguma coisa? Nada. Tem alguns deles aqui? Não. Tem alguém aqui, pastor? Não. Não. Cadê os irmãos beijados? Eu não estou vendo. É isso que Deus faz conosco, está entendendo? João, não é você, isso, aquilo, outro. Amém, amém. Mas eu vou continuando. Lembra daquele? Caminhando eu vou. Não é assim? Para Canaã. Caminhando eu vou. Para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. O quê? Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Não é assim? Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém? Glória. Aleluia. O que eu apontar é muito fácil. Apontar para você, Fábio?